guarda aquilo que Deus faz com você e você não abre mão disso. Nunca se torne religioso. Não ser um desses que fala paz do Senhor, meus irmãos. Não, fica longe disso. Curte Deus, curte Jesus. Sabe, nós não podemos arriscar de novo de ser uma igreja de velhos. E eu não estou falando de pessoas idosas, mas a igreja brasileira que está cheia de idosas não mudaram nada. Não mudaram nada. Por favor, me entende? Deus não aguenta mais. Hoje Ele está liberando uma nova onda de radicalismo. Ele quer que você se torne um crente, um cristão extremo. Deus me livre, eu espero que Ele me mata na hora que eu pareça como os outros. Eu não quero parecer como os outros. Eu não quero ser mais um pastor. Cara, por favor, me chama Gregório. Pastor é Sabá, eu sou Gregório. Eu não quero ser mais um preletor. E eu certamente não estou interessado em um pouquinho de te agradar e deixar você com uma performance. Mas sabe, hoje, eu me lembro, há décadas atrás, que eu precisava de inspiração. E como eu falei muitas vezes, eu olhei para a igreja e eu fiquei decepcionado. Sabe onde eu olhei? Eu olhei para Hollywood. Hollywood? Olhei para Mel Gibson. Eu comecei a ver um trailer que passava na televisão, falando de um filme que estava sendo filmado na Escócia. Eu sou descendente de Escócia. O melhor filme, na minha opinião, só perde para outro filme do Mel Gibson, que é A Paixão de Cristo. Esse filme é chamado Coração Valente. E quando eu vi o filme, eu não consegui dormir à noite, de tanto tocar. Eu já fui para muitos cultos, eu saio da igreja não tão tocado que eu posso dormir tranquilamente. Aquela noite, eu não podia dormir mais. Porque algo daquele figura chamada William Wallace, eu lembrei muito bem do filme. Quantos de vocês assistiram Coração Valente? Você faria sua alma uma boa gastando 2 horas assistindo o filme. Você também vai ficar inspirado. Porque é uma história, uma lenda. Mel Gibson gastou 12 meses em Escócia filmando o filme, pesquisando e liberando aquela coisa. Ganhou o Oscar, ganhou um monte de Oscars, foi premiado pelo Hollywood. Por que foi premiado? Por causa do coração que o camarada tinha, William Wallace. E um dia, o rei Roberto pegou sua espada e William Wallace, um homem da roça, que não tinha educação, não tinha pedigree, só tinha um coração de um valente. Ele colocou aquele espada em cima do ombro e ele foi, como fala em inglês, knighted. Ele foi ungido como um cavaleiro e recebeu o nome Lorde. Você lembra do filme? Vocês que assistiram? Você lembra quando um monte de velhos estavam lá sendo desafiados por um exército grande, 5.000 flecheiros? Você lembra? E os velhos ficavam desanimados porque eles não tinham armas bélicas, eles estavam com poucas pessoas, o campo
batalha era chamada Bannockburn, perto de Edimburgo, Escócia. O ano era 1314. E os velhos anciãos das tribos de Escócia falaram: vamos a voltar e vamos a continuar a pagar pensões, dinheiro, tributo para o reinado dos ingleses. Naquele momento entrou um cavalo e sobre esse cavalo existia William Wallace. Ele tinha as cores de Grêmio pintadas no seu rosto, azul e branco listrado. Ele carregava uma espada. Naquele momento ele era um animador da torcida, porque ele começou a falar: olha, vocês são escoceses, o que é isso? Virando as costas, batendo em retirada na hora da batalha. Vem comigo, corre comigo. Se você morresse, tudo bem, mas todo mundo vai saber que você era um escocês. E o ano 1314, nós, escoceses, batalhavam como poetas escoceses. E nós ganhamos a nossa liberdade para sempre. Cara, eu gosto disso, sabe? Sabe que uma coisa que está faltando hoje é valentia. Uma coisa que está bem ausente na igreja é valentia. Pessoas valentes. E hoje eu estava pensando em uma história que foi escrita por John Bunyan quando ele estava na prisão, 49 anos de idade. Ele era um latoeiro, ele arrumava panelas de pressão, martelinho de ouro, cuidando das panelas das mulheres, ganhando uns centavos. Mas ele era um pregador, e por causa da sua pregação, o governo botou ele na prisão. Lá na prisão ele escreveu um livro chamado O Peregrino. E O Peregrino é o livro mais vendido, que só perde para a Bíblia em diversos idiomas do mundo. Um livro, uma alegoria. O peregrino era um sujeito chamado cristão. Cristão estava preocupado porque ele morava numa cidade de destruição, e ele pegou uma Bíblia e começou a ver que existia uma cidade celestial, a Nova Jerusalém. Ele chorava e chegou um outro homem chamado evangelista. E o que um evangelista faz? Mostra ele a porta do caminho que te leva pelo caminho que te leva para a Nova Jerusalém. E peregrino cristão entrou e começou a sua caminhada, a sua jornada. E nessa jornada ele passou por muitas coisas. Ele entrou no campo da batalha, ele entrou na tesouraria, onde ele recebeu armas. Ele recebeu uma espada. A palavra de Deus é uma espada do Espírito, Efésios 6:14. E ele recebeu essas armas, e ele continuou e precisava dessas armas. E ele passou por muitas experiências. Ele foi preso num castelo, um castelo chamado Dúvida, por um gigante que colocou ele. Ele saiu do castelo porque ele tinha uma chave, e sua chave era a promessa de Deus. Um dia ele entrou num mercado, era normal, só que nesse mercado tinha uma forca construída. E quando ele chegou lá, ele viu um homem pregando, falando, e de repente a multidão correu em direção daquele homem, levou ele em cima da forca e matou ele. O cristão ficou impressionado com aquele homem. O que ele fez de errado? Pelo amor de Deus, que ele fez de errado? Ele estava só falando coisas. Qual era o nome daquele sujeito? O nome daquele sujeito era Valente pela Verdade. E esse que eu quero falar um pouquinho sobre Valentes pela Verdade. Abre comigo em João capítulo 8. Eu
estava lendo hoje à tarde. Eu gastei tempo lendo com Jesus hoje. E diz assim, versículo 31 do Evangelho de João: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Esse é lindo demais. Um monte de judeus que ficavam convencidos que Jesus era o Messias que eles esperavam. Se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus falou: meu discípulo é uma pessoa que permanece na minha palavra. Eu faço uma pergunta: você permanece na palavra de Deus? Ou você lê a Bíblia de vez em quando? Você tem uma Bíblia em casa, ela é fechada, então essa Bíblia fechada te condena. A proporção que a Bíblia tem em sua vida, que faz parte da sua vida, é exatamente a proporção que você é um discípulo do Senhor. Um discípulo do Senhor não é um homem que está vangloriando, falando: eu sou dos 12, do apóstolo Sinomar. Eu sou um seguidor de todo o meu coração. Um discípulo é um seguidor. Se você tem um discipulador, então você é um seguidor do seu discipulador. Você quer imitar a fé daquela camarada, daquela mulher. E Jesus falou: não me diz que você é meu discípulo, você tem que permanecer na minha palavra. Em versículo 32, aqui vem a bomba: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando você permanece em minha palavra, diz o Senhor, você vai conhecer palavras de verdade. E essa verdade é que libera sua vida, libera sua família, libera uma cidade escravizada, libera uma nação, libera justiça, libera retidão, libera a cultura. Jesus um dia falou, olha, eu fiquei impressionado com ele, porque ninguém pegou ele e levou ele para o manicômio. Você faz a mesma coisa. Vai lá na Praça das Águas, Boa Vista, quando está cheia aí, tem um movimento político aí, talvez um deputado da igreja sendo voltado aí, vai lá, tá? Vai lá com aquele político. E você está aí, e você levanta no banco, e você falou assim, João 14, versículo 6, fala para o seu mundo, e olha para eles, e vê muito bem o que acontece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Somente Jesus poderia falar isso. Sabe por que ele poderia falar isso? Porque ele era o resumo de toda a verdade. Quando eu estou lendo isso, eu me lembro quem era o segredo da igreja. Diz a igreja primitiva, a igreja do livro dos Atos. Qual era o segredo deles? O segredo deles é que eles pregavam verdade. E a verdade libertava culturas, cidades e povos aprisionados em pecado. Atos 4:4. Quando a perseguição veio, sabe quem? Eles saíram fora pregando a palavra. Atos 8:4. Eles começavam a pregar em todo lugar. Se você olha para Atos 6:7, fala assim: quando eles separaram os líderes em Jerusalém, 7 diáconos, e os apóstolos começaram a pregar aí, sabe o que? Muitos, crescia a palavra de Deus, e muitos sacerdotes judeus se converteram, exatamente como Jesus está falando aqui em João 8:31, que eram judeus que acreditavam nele, que ele exortava
olha, você tem que conhecer minha palavra, permanecer na minha palavra. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Você é livre? Você é livre das opiniões dos homens? Como meu pai, mentor Leonard Ravenhill falou, um homem íntimo com Deus não é nunca intimidado pelos homens. Às vezes nós não fazemos coisas porque nós estamos preocupados com a opinião dos homens. Nós estamos preocupados de ser bem amável, bem agradável para todos. Eu acho que a maior bronca que os pastores têm, na minha opinião, é que eles gostam de agradar as ovelhas o tempo todo. E eu acho que isso não é bom. Você tem que agradar a Deus e não as ovelhas. Mas a Bíblia fala que você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Você conhece pessoas livres? A melhor coisa que eu tenho ouvido na minha vida era uma pastora falou comigo um dia: você é o pastor mais livre que eu conheço. Obrigado, valeu, muito obrigado. Eu quero guardar a sua palavra para mim. Eu quero ser livre. Eu não quero parecer como os outros. Eu não quero ser um molde. Eu não quero sair de uma fábrica um chocolate garoto que sai na caixa. Eu não quero ser um chocolate que sai fabricado no Nestlé e todo mundo parece a mesma coisa. Quer ser livre. E eu acho que a liberdade veio por causa dessa valentia de Jesus, que falou: olha, você vai tornar valente quando você escuta minhas palavras. Atos 12, 24 fala assim, que a palavra de Deus crescia e multiplicava. Atos 13, 49 fala que a palavra de Deus foi divulgada em toda aquela região. Atos 19, 20 fala que a palavra de Deus crescia e prevalecia. E na cidade que era dedicado a deusa de fertilidade chamado Diana, por causa da palavra da verdade, por causa de um pregador chamado Paulo, que pregava, era um coração valente da verdade. Ele liberou uma onda de verdade que toda a cidade, muita da cidade, uma grande porção começou a converter. Era isso que aconteceu com Filipe quando ele estava evangelizando em Atos capítulo 8, versículo 5. Ele começou a anunciar a palavra e toda a cidade, houve grande alegria naquela cidade com a palavra de verdade que eles ouviam e com os sinais que ele fazia. Atos 8, 8. Em Atos 14, de novo, Paulo está lá, ele abriu a boca e com grande coragem e com palavras de verdade, um valente pela verdade. Você pode ver na Bíblia que todos os profetas tinham uma coisa em comum: eles anunciavam a verdade. E se o povo prestava atenção na verdade do profeta, então o povo ficava liberto. Permanecer na minha palavra e você será meu discípulo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 fala: se o Filho de Deus te liberta, você será verdadeiramente livre. Livre de religião, livre de algemas, livre de fardos colocados pelos homens, livre de fardos colocados pela sociedade. Um sujeito completamente livre. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de valentes da verdade. Em Jeremias 9, 13 e 5 fala assim, que só tinha falsidade e mentira e não tinha valentes pela verdade em Jerusalém, falando do seu povo. Em Isaías 59, 14 e 15, sabe o que fala? Fala assim, que o reto se retirou.
não tinha justiça. Não tinha justiça. Parece que está falando do Brasil. O Brasil não tem justiça, não vem com isso. O governo PT, governo PFL e qualquer outro governo nunca deu justiça. Eu estou indignado com o Brasil. Eu estou indignado de saber que um povo índio, Pachatu, tinha um beberrão que estava lá, deitado no paradeiro. Você lembra da história? Brasília? Ele estava bêbado. Ele estava adormecido por causa de tanta cachaça. E 2 filhos de papai compraram 2 litros de álcool no posto de gasolina. Caras muito legais, muito amorosos, que tinham muito sentimento pelos índios. Eram 2 brasileiros brancos, políticos, filhos de políticos e homens ricos. Eles pegaram uma isqueira, colocou álcool sobre o índio e depois incendiou ele. Ele morreu lá na hora. Quanto tempo que esses meninos ficavam presos? Alguém pode me dizer? Você fala na hora? Não, porque são filhos dos ricos. Essa é a justiça. Exatamente o que Deus estava falando. Sabe onde esses 2 meninos estão hoje em dia? Estão estudando na universidade para formar. Tá legal, né? E talvez um dia eles vão seguir o mesmo carreira e ser voltado como Cloudeville, como Paulo Maluf, que roubou 350 milhões de dólares do Brasil, que estão lá nos bancos de Suíça, nas Ilhas Caimãs. Como Jader Barbalho de Belém do Pará, que foi elegido. Como Fernando Collor de Mello. E quem mais? Quem era outro cara? Quem era outro cara safado que foi elegido? Hã? Não, eu não conheço ele. Lá está na prisão. Prisão domiciliar. Não, quem é? O Júnior? Não, meu filho, já falei. Eu não estou ouvindo, por favor. Eu só tenho 2 ouvidos, um aqui e outro aqui. Sarney esse é outra coisa. Não. Palocci? A Palocci, que foi indiciado em Ribeirão Preto. E você fala, meu Brasil, oh meu amado Brasil. E eu posso falar isso que eu não sou brasileiro, tá bom? Então eu não estou criticando. Mas é interessante que um certo presidente falou, eu não sei nada do PT, mas eu sei tudo sobre Fernando Henrique e o governo dele. E sabe por que o Brasil votou nele? Quer saber? E se você votou nele, você é absolutamente burro. Burro. Eu falei isso com a irmã do meu amigo. Ela falou, eu votei em Lula. Se você votou em Lula, você precisa ir e deitar num divã e pedir ajuda de um psicólogo. Eu estou falando sério. O que ele fez de errado? Sabe o que o brasileiro falou para mim? Porque ele roubou menos. Sempre roubava, mas Lula rouba menos. Sabe o que mais? Isaías 59:14 fala assim: e a verdade caiu, foi atropelado na praça. Versículo 15: e eu olhei e não achei verdade em nenhum lugar. Oséias 4:1: não existe amor, não existe verdade e não existe misericórdia na terra. Oséias falando assim, ele falou, só tem
matança, só tem homicídio. É legal ver que aqueles homens, eu não vi, graças a Deus que eu não percebi, eu estava sem televisão há muito tempo, mas aqueles bandidos que arrastaram o menino 7. Você é do Brasil, cara, você aguenta esse troço? Hã? Arrastaram esse menino fazendo zigue-zague para jogar o miserável cadáver dele, porque para eles, esses bandidos, ele não vale nada. Esse menino de 6 anos, mas um filho que tem um pai e mãe que estão sofrendo e que nunca vão recuperar. Essa é sua nação, cara, como que você sente? Hã? Não é a minha casa, é a sua casa sim. Está na hora de tornar responsável por sua casa. Quem rouba em Rio Grande do Sul, rouba em Brasil, e você é um brasileiro, e você tem que ficar repudiado, indignado, e querer ver valentia, e querer ver verdade reinando no país. Um dia eu estava reunido com uns 200 jovens. A gente estava num tempo de jejum e oração. Nós desenhamos o formato do mapa do Brasil, 27 estados. E nesse mapa nós estávamos lá orando, era 95, 93. E a gente estava orando e clamando pelo Brasil. E eu dei uma palavra. Eu acho que o Brasil tem toda possibilidade de ser a primeira nação evangélica da terra. E a moçada fez a mesma coisa. E eu peguei a bandeira do Brasil. E eu vi essas palavras: ordem e progresso. Eu falei: Senhor, essa nação tem mais de 500 anos. E será que existe ordem e progresso no Brasil? Sabe que a moçada aí, 200 jovens começaram a falar? Nós só temos regresso e desordem. Eu falei: Brasil tem tudo. Eu trouxe uma palavra para despertar todo mundo. Mas tem um problema sério no Brasil. E sabe qual é o problema sério? Que nós temos que agarrar o amor pela verdade. Segundo de Tessalonicenses 2:10 fala que o povo foi destruído porque não pegaram o amor pela verdade. E é uma coisa que você precisa, meu amigo. Eu falo com toda sinceridade. Você tem que sair fora das mentiras brancas, sair fora das mentiras negras, sair fora da vida do jeitinho. Você tem que entrar numa vida se é sim, não é não. Você tem que começar a amar a verdade. Deus cria em mim um amor pela verdade. Quando eu trabalhava com meu irmão, eles ligaram na empresa. Eu ganhava muito dinheiro. Eu deixei mais de $100 mil, 20 e pouco mil reais por mês. Eu acho que 25 mil reais por mês na época, para ir para o campo missionário. A pessoa fala: você deixou 25 mil? Sim. Mas eu tinha que sair, sabe por quê? Porque eles ligavam: eu quero falar com Thomas. Espera aí. E meu irmão falou: cara, fala para eles que eu não estou aí. Ele está aqui agora para atender o telefone. O que é isso? Eu te falei que eu não estou aqui. Sabe o que ele falou? Você nunca serviria no mundo de negócios, porque você é muito honesto. Você tem que ter um jeitinho, sabe? Você tem que ter uma mentira branca aqui e aí. Não pode. Não pode. Você ama a verdade? Quando seu pai fala uma coisa com você, quando alguém de autoridade fala com você, você fala a verdade? Quando alguém fica parado pela polícia, o policial chega lá e fala: senhor, você sabe que você estava dirigindo acima da velocidade? Eu? Está falando comigo, senhor? Eu
jamais dirigi acima da velocidade. Não, eu peguei você 160 e a velocidade permitida era 60. Eu acho que era outro carro aí, era um estilo Schumacher amarelo. Não foi eu. Alguém já teve essa experiência? Vamos lá. Você fingiu, não. Então você não anda de velocidade, que você só tem um gênio. Mas você que tem um carro que uma vez ficou parado e você mentiu para o policial. Vamos lá. Você estava na escola um dia colando na mulher bonita em frente. Vamos lá. Quem já colou? Levanta a mão. Você nunca mentiu? Levanta a mão. Você é mentiroso. Sabe de uma coisa? Eu já fiquei parado muitas vezes pela polícia, porque eu tenho um pé pesado. A última vez que eu rodei com minha esposa 140 por hora, tinha um barranco de mais ou menos 20 metros. Eu falei, Deus, eu vou tentar diminuir a velocidade dele. Mas cada vez que eu sou pego, o policial chega lá e sabe o que eu falo? Senhor, sabe uma coisa? Eu estava andando exatamente 40 km por hora em cima da velocidade, mas se você fosse tão bondoso comigo e me liberasse, eu vou diminuir a velocidade. Eu já falei a verdade. Um dia eu fui pego e eu falei, Senhor, eu não estava andando rápido. Não, por que você não freou? Porque eu moro no Brasil, eu estava lá na América, era ação de graças. Eu falei a verdade, porque eu moro no Brasil e eu não posso frear. Porque se eu freasse, cara, eu vou tomar um carro me batendo atrás. E como que fica? Essa é a verdade. Alguém freia no Brasil? Você freia em Rio de Janeiro? 10 horas da noite, quando você beija a favela Rocinha lá em cima, você freia nada. Mas você fala a verdade. Verdade funciona quando você fala a verdade, sabe? O policial fala, então eu vou te dar uma advertência. Anda com menos velocidade, tá? Obrigado. Você está liberado. Verdade é muito massa. Verdade é que nós precisamos. Você sabe de uma coisa? Hoje é um dia onde nós precisamos voltar a ser corações valentes pela verdade. Nós temos que estar batizados, nós temos que comer a palavra, nós temos que ser pessoas que amam demais a verdade. Nós temos que ser pessoas que falam a verdade independentemente se você vai perder sua cabeça ou não. Verdade é verdade. Verdade que vai liberar pessoas. Você sabe que eu tenho umas palavras aqui, ó. John Wesley, um pregador de cavalo, ele era um cara extremamente alto, né, de 1,49. Um dos maiores pregadores que o mundo viu. É um gigante de homem. 1,49. E uma menina que quer casar com John Wesley, você tem que comprar um cavalo e andar com ele, porque ele pregava 2 a 8 vezes por dia, por 55 anos. Um dia um lorde entrou na aldeia, na mercearia, querendo comprar uma bebida alcoólica, e o dono do estabelecimento falou, senhor, nós não temos bebida alcoólica. Você viu aquele castelo lá fora da cidade? Esse é meu castelo. Eu sou o lorde e eu quero uma bebida alcoólica agora. Senhor, eu te falei, nessa cidade nós não temos bebida alcoólica, porque 100 anos atrás entrou um homem aqui chamado John Wesley.
Ele era valente pela verdade. E quando ele passou por aqui de cavalo, ministrando verdade, sabe o que aconteceu? Liquidou e aniquilou bebida alcoólica para sempre dessa aldeia por 100 anos. Valentes pela verdade são fortes na Bíblia. Valentes pela verdade são pessoas que amam verdade. Era John Wesley que falou: me dá 100 homens que não temem nada senão o pecado e desejam nada senão Deus, e eu vou sacudir o mundo. E sabe que ele fez isso? Ele levantou uma turma de valentes pela verdade. Eles viajavam de cavalo pregando em todos os cantos. Eles morreram antes de chegar a 21 anos de idade, sabe? Jovens rapazes que se desgastavam, que pregavam debaixo da chuva, que pregavam no neve, pregavam no inverno, que não paravam de pregar, e muitos morreram antes de cumprir 21 anos de idade. Que loucura é essa, não? Era por causa da verdade. É por causa de ser valente pela verdade. Sabe que um valente pela verdade? Valente pela verdade era uma turma de missionários que ouviram falar de um lugar na África que tinha um cemitério dos brancos. Amigo, segura as palavras. Segura as palavras. Se você quer falar, fala lá fora, cara. E esses missionários estavam lá e eles falaram: é impossível deixar a África na condição. A África tinha febre amarela, a África tinha malária cerebral, e a África tinha um cemitério dos brancos. E por incrível que pareça, essas pessoas falaram: não, é impossível. Nós vamos levar verdade para aquele continente africano. E quando eles embarcavam de Nova York, eles estavam despedindo dos pais, dos pastores e das igrejas. E todo mundo ficou impressionado com eles. Sabe por quê? Porque eles não tinham malas com seus pertences. Eles tinham caixões. E dentro do caixão de cada um tinha seus pertences. Sabe por quê? Eles estavam embarcando para a África para pregar num lugar onde só tinha doença e cemitério. E a faixa etária do missionário era de viver 1 mês a 6 meses. E todos sabiam que estavam indo para a África para morrer e ser enterrados. Mas sabe o que? Eles eram valentes pela verdade. Nós vamos lá. Se eu gasto 1 mês no continente africano, eu vou liberar verdade aí. Eu sou valente porque eu quero honrar meu Deus. Você sabe que eu tenho um amigo que é muito profundo. Ele é um homem muito profundo. Ele é um cadete, ele é um militar, ele é piloto de helicóptero no faro. Ele é um capitão que ganha muito dinheiro hoje em dia. Um dia ele escreveu isso para mim, que nós pregamos muito em Recife. Ele é um grande filho na fé. E esse veio não de um pastor precioso, um evangelista conhecido. Esse veio de um piloto de helicóptero da Força Aérea Brasileira. Dá-me avivamento. Dá-me olhos para ver tua face. Dá-me lágrimas para chorar pelo pecado. Dá-me fome para desejar tua palavra. Dá-me pernas para correr a carreira proposta. Dá-me bálsamo para ministrar cura. Dá-me braços para carregar as cargas dos irmãos. Dá-me asas de águia para sonhar os teus sonhos. Dá-me joelhos para prevalecer em oração. Dá-me vinho novo para que me lembre da tua aliança. Dá-me fragrância para exalar teu bom perfume. Dá-me orvalho para apresentar-te frutos de justiça e arrependimento. Dá-me cálice para transbordar de unção. Dá-me fogo para inflamar tua igreja. Dá-me voz para proclamar o glorioso evangelho. Dá-me
Dá-me ventre para gerar filhos na fé. Dá-me mãos para servir a minha geração. Dá-me armadura para combater o bom combate. Dá-me coração para sentir teus sentimentos. Dá-me vestes alvas para cobrir minha nudez e injustiça. Dá-me pés para caminhar em tuas veredas. Dá-me incenso para te adorar em espírito e em verdade. Dá-me brasa do altar para purificar meus lábios. Dá-me pão para repartir com os famintos. Dá-me azeite para despedaçar jugos da impiedade. Dá-me água viva para jorrar sobre o sedento. Dá-me sede para buscar teus rios. Dá-me ouvidos para obedecer tua voz. Dá-me minha cruz para seguir-te bem de perto. Dá-me vento impetuoso para renovar as chamas do amor. Dá-me teu ombro para reclinar minha cabeça. Dá-me teus abraços para provar da tua intimidade. Dá-me teus segredos para fazer-me teu amigo. Dá-me avivamento para ser semelhante a ti, Jesus. Um piloto de helicóptero da Força Aérea Brasileira, sabe uma coisa? Uma coisa que Pedro Henrique Cavalcante tem, o capitão Pedro Henrique. Ele é valente pela verdade. Ele ama a verdade. Ele tem um amor pela verdade. Ele começou um ONG de misericórdia. Ele arregimentou um monte de dentistas e médicos para ir para as favelas lá do Recife e cuidar dos pobres e dos necessitados. Verdade. Oh, valente pela verdade. Sabe, na Bíblia teve vários valentes pela verdade. Você tem um tal João Batista, era o precursor de Jesus. Ele tinha um ministério que em 18 meses 1 milhão de pessoas se converteram. Eu nunca vi um evangelista assim. E quando eles converteram e foram batizados por ele no Rio Jordão, eles choravam seus pecados e sua miserável vida. E foi batizado no Rio Jordão por João. Mas João tinha um problema de ser muito valente pela verdade. De todos os homens nascidos de uma mulher, não existe um homem maior que João Batista. Mateus 11, versículo 11 e 12. Mas sabe que João tinha um problema? Ele amava a verdade demais. E sabe qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Se você quer falar a verdade para a sua geração, se você quer falar e chamar a sua geração para arrependimento, sabe de uma coisa? Você vai perder sua cabeça. E acabou. E acabou. E um dia ele entrou diante do rei Herodes. Quando um homem aparece diante de um rei, normalmente você usa esse papo assim, de educação na língua portuguesa. Oh, excelentíssimo, nobre presidente da República. Quando João Batista entrou diante do rei Herodes, ele estendeu seu dedão da mão, e ele falou: que você fez, cara? Que você fez com a esposa do seu irmão Felipe? Você entrou na casa do seu irmão, cara, e você pegou a mulher Herodias e tirou ela da casa do seu irmão e se juntou com essa mulher. Isso é pecado. E mais tarde você sabe que a filha de Herodias e de Felipe dançou diante do rei Herodes. E Herodias falou para a filha: pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. E sabe o que era triste? Que Herodes gostava de ouvir João Batista.
Ele sentiu convicção, ele admirava demais João Batista, mas ele era um homem medroso por causa do Jezabel na sua vida, Herodias, uma mulher adúltera. E por causa da sua mensagem de arrependimento, ele perdeu a cabeça. Seu ministério foi encerrado em poucos meses. E quando estava na praia Jeribá, eu peguei corona de volta para a pousada, porque eu não aguentava. Sabe por quê? Quando eu andava pelas praias, vendo os pecadores brasileiros, vendo o povo bebendo e se prostituindo, sabe uma coisa? Eu fiquei triste demais. Sabe por que eu fiquei triste? Porque não havia temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3,18, cara, esse é terrivelmente horrível. Esse é horrivelmente terrível. Esse é terrivelmente horrível, horrivelmente terrível. De não ter o temor de Deus. Houve um outro homem que morreu. Ele era um homem precioso, mas era muito valente, pela verdade. Era um diácono valente. Esse diácono era diferente que os outros diáconos de hoje, porque ele tinha várias qualidades. Uma das qualidades que era cheio do Espírito, outra era que cheio de poder, outra era cheio de sabedoria, outra era cheio de graça. Tinha outra coisa, boa reputação. Não passava cheque sem fundos. Não era um cara endividado e enrolado. Beleza? Tinha mais uma coisa. Sim, ele tinha mais duas características bem preciosas. Versículo 10 fala, Atos 6, que eles não podiam resistir o espírito de Estevão. Sabe o que significa? Que ele era irresistível. Porque quando Estevão falava, ele tinha muito carinho, muito amor. E aquele sinédrio, ele apareceu um dia diante do estabelecimento religioso do dia. Eram os canhões, eram os mais importantes evangelistas e cantores evangélicos, desculpa, e pastores. E ele chegou diante deles e eles não podiam resistir ao espírito dele. Sabe o que fala muito sobre ele? Você quer ter uma vida tão persuasiva que pessoas não podem resistir ao seu espírito. Não era tanto o seu falar, era a sua unção, era o depósito de Deus e de graça e de amor na vida de Estevão. Estevão era demais. Ele tinha mais outra qualidade, quase esqueci. Atos 6:15. Ele tinha um rosto que brilhava como um anjo. E Estevão começou a falar a verdade. Ele era valente pela verdade. Ele começou a pregar para os camaradas. Esses eram teólogos que saíram pós-graduados dos maiores seminários hebraicos, Universidade de Jerusalém, Tel Aviv e Haifa. E aí tinha um diácono da igreja daquele escandaloso Jesus, do grupo chamado O Caminho. Que esse guri sem educação vai falar conosco? Sabe o que ele falou? Ele começou falando a história de Deus com Israel. Ele começou a citar os grandes homens na Bíblia, como Moisés, como Abraão, como Davi. E você tem que lembrar que esses eram os religiosos, os
caras quentes do dia, os donos da verdade de Israel, os líderes espirituais do dia. E ele começou a falar, e ele estava terminando sua mensagem, chegando à conclusão. Estevão, eu quero ver se você era valente. Por favor, deixe-me ouvir umas palavras que você falou para a liderança espiritual do dia. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Você não fala isso para um judeu, porque todo judeu é circuncidado no 8º dia. Todo judeu, todo homem judeu. Os gentios não, mas os judeus sim. Circuncisão faz parte e a marca. E ele falou: vocês não são circuncisos de coração e de ouvidos. Vou sempre resistir ao Espírito Santo. Espera aí. Eles começavam a mexer na cadeira ouvindo ele. Assim como fizeram com vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles começaram a lembrar dos profetas, falando: nós perseguimos todos. Jeremias gastou a maior parte da sua vida na prisão. Nós mandamos Isaías para o Egito e colocamos ele dentro de um tronco de uma árvore e asserrou ele em pedaços. Sabe o que ele falou? Ele olhou para eles, os líderes do dia. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, meu Jesus, do qual vós agora vos tornastes. Olha o que ele falou para eles: traidores, e vocês são assassinos. E realmente foram assassinos. Era na voz desse povo que o dia quando Barrabás, aquele ladrão, ia ser liberado, por Jesus, e Pilato fala: você quer Barrabás? Não, crucifico, gritando para Jesus. Sabe o que ele falou? Vocês, meus amigos, são traidores, vocês são assassinos. Agora eu entendo porque eles rangiram os dentes. Agora eu entendo porque aquele grupo de religiosos que gostavam de receber as saudações na rua: paz do Senhor, Ramone, paz, meus queridos. Aqueles que eram hipócritas, que faziam orações longas: oh, Santo Deus, na esquina. Naquele momento eles começaram a ranger dentes: chega, saturados estamos. E correram para ele, pegavam Estevão, arrastando ele fora de Jerusalém, pegavam pedras e começavam a apedrejar ele. Cara, o que ele fez de errado? Sabe o que ele fez de errado? Ele amava a verdade e falou a verdade. E a verdade que ele falou custou ele a vida. Por isso eu falo que hoje em dia todo mundo quer ser popular. Nós queremos ser famosos. Nós queremos ser elogiados. Em lugar de ser amantes da verdade, em lugar de ser valentes pela verdade. Cara, Estevão era totalmente valente. E eu vi um falso homem no Brasil, que é conhecidíssimo em um movimento no Brasil. E sabe o que ele pregou? Escreveu um artigo sobre Estevão. Ele falou: Deus matou Estevão porque Estevão queria assumir um lugar como nós, de apóstolos, mas ele não tinha as qualificações. Ele era apenas um diácono. Sabe uma coisa? É bom que eu não estou vendo esse homem, porque se eu estou vendo esse homem, eu sou capaz de
de arrastar ele fora da cidade e não apedrejar ele e dar um soco. Você fala, que isso? Você faria isso assim? Não mexe com Estevão. Não mexe com meu herói Estevão. Ele é meu herói. Eu gosto daquele diácono. Eu quero imitar ele e ter um espírito irresistível. Você não tem que competir por elogios, cara. Você só anda tão cheio do amor de Deus que pessoas vão ficar grudadas em você como as moscas são atraídas para a carne crua, como os chineses são atraídos para arroz, como os japoneses são atraídos para peixe cru, como os gaúchos são atraídos para churrasco, como os mineiros são atraídos para feijão, meu amigo. Se não tem feijão, não rola a refeição. Refeição sem feijão é uma refeição sem avivamento. Essa é a minha teologia. E um dia eu estava com meus guris, Júnior, né, os caras do Sul, né, Júnior, Igor, né, Paraná. A mulher que estava cozinhando para nós falou, o que você quer? Nós queremos churrasco, mas eu quero feijão. Que isso, cara? Feijão? Você não come feijão. E o Davi também, cara, que isso? E o Igor, que isso, cara? Você não come feijão com churrasco? Não, em Paraná não. Mas em Minas nós comemos feijão com tudo. E a senhora trouxe aquele prato de feijão para mim. Você acredita que esses caras fingidos chegavam lá e começavam a comer e falar, cara, esse feijão, sinceramente, dona Ana Cláudia, o melhor feijão. Que isso, cara? Eu fiquei escandalizado com eles. Tinha outro camarada chamado Paulo. Paulo também era meio violento com verdade, mas ele sempre tinha audiências com reis. Ele sempre entrava nos tribunais. Quando você prega na rua, na esquina, Paulo pregava porque ele estava sempre encarcerado por causa das suas pregações. Ele era violento, cara. Ele amava a verdade. O negócio dele, verdade explodia, ele exalava dos poros dele. Você come alho, e quando estou jejuando, eu sei que você comeu alho porque estou cheirando alho saindo dos seus poros. Você pode ficar sentado aí. Se você não tomar banho, eu posso cheirar coisa horrível. Suor, todo melado. Quando você chegava perto de Paulo, ele era tão cheio da verdade que só cheirava a verdade, cara. Que é isso? Que é esse cheiro aí? Verdade. E um dia ele estava diante do rei Festas, encarcerado. Festas com a esposa Drusila falando, Paulo, nós queremos te ouvir. Ele começou a falar do juízo, falar sobre o reino de Deus, e o rei ficou incomodado com a palavra de Paulo. Drusila, também a esposa, ficou incomodada, e ele queria receber uma oferta de Paulo. Paulo não deu nada, só ofereceu a palavra de Deus em verdade, valente pela verdade. Sabe o que historiadores dizem? Paulo abriu a boca como João Batista abriu a boca. Sabe o que ele falou? Festas, sua esposa Drusila aqui não é sua esposa legítima, não. Você entrou na casa, na verdade ela é sua terceira mulher, porque ela é uma mulher linda. Drusila, não leva mal, você é bonita, você é uma rainha de beleza, mas sabe uma coisa? Você é uma adúltera, e você sabe, camarada, você é uma adúltera.
juízo de Deus está vendo aí. E você entrou na casa e tirou ela dos braços do seu marido, porque você é um rei cheio de pompa e cheio de dinheiro, e você faz o que você quer quando você quiser. E por causa da beleza desse menino, você adulterou. Está preparando para o juízo, festas. Ele ficou irado e saiu fora, nunca mais queria conversar com Paulo. E Paulo mais tarde perdeu sua vida lá em Roma. Eles arrastavam o corpo dele pelas ruas. Ele estava quase despedaçado em 2 pedaços. Levantavam ele e alguém pegou uma lança e enfiou a lança dentro do peito dele. Ele morreu na hora. Depois pendurou ele. Os 2 soldados que participavam na morte de Paulo também morreram junto com ele, porque eles se converteram vendo Paulo morrer. Por que Estevão foi apedrejado? Por que Paulo morreu? Por que João Batista perdeu sua cabeça? Porque eles tinham uma coisa que Deus quer que você e eu tenhamos. E esse é chamado valentia. Valentia. Coragem. Eu estava um dia lendo a história de Escócia. Nós começamos falando de coração valente. Eu sou descendente de escocês e irlandês. Eu estava lendo da história em Edimburgo. Eles têm uma rua chamada Avenida Real, de 1 milha, 1,5 km. Aqui tem um castelo em cima da montanha e você desce pela Avenida Real. No finalzinho, 1,5 km em frente, existem mais 2 castelos. Uma cidade extremamente linda, lindíssima. E lá no finalzinho, perto do mar, tem o portão da entrada da cidade. Naquela época eles matavam os crentes, os cristãos. O governo escocês em 1600 até 1666 tinha mais de 60 anos de perseguição. Era proibido ser cristão naquela nação. E proibido ser pregador. E eles levavam as pessoas algemados e enforcavam as pessoas. E depois decapitavam na cabeça e penduravam em cima do portão da cidade. Portão da entrada da cidade. Um dia um homem chamado Richard Cameron. Sabe qual era o nome dele? O apelido dele era Coração de Leão. Um homem ruivo com sardas e pele bem branquinho. Richard Cameron, Coração de Leão, estava sendo levado pela Avenida Real para a forca. E à medida que eles algemavam ele, os soldados escoceses levando ele, tinha 800 mulheres à beirada da estrada, chorando e gritando: nós te amamos, Richard Cameron, Coração de Leão, nós te amamos. E elas choravam e choravam, vendo essa preciosa vida sendo levado à morte. Enforcou ele, depois cortou a cabeça, cortou as mãos e jogou dentro de uma sacola. Um dos soldados, o sargento, levou essa sacola com a cabeça do Richard e as mãos do Richard. Ele entrou na prisão da rainha, abriu uma das portas da cela e aí tinha um velho que era o papai do Richard Cameron. Ele abriu a boca do saco e jogou a cabeça e a mão. A cabeça do filho rolou no chão até que tocou no velho. Ele estava algemado. O sargento fala: Senhor,
Você conhece essa cabeça? Você conhece essas mãos? E o pai carinhosamente viu a cabeça do seu filho e começou a acariciar a cabeça, o seu cabelo, chorando muito, falando: sim, eu conheço. Ele pegou a mão do seu filho, cheio de sardas, aquele mão do menino ruivo, o coração do leão. Ele começou a tocar carinhosamente a mão decepada do seu filho. Sim, Senhor, eu conheço ele. Essa é a mão do meu filho, o leão, coração de leão da aliança. Porque meu filho, Richard Cameron, era um aliançador com Deus. Esse é meu filho. No dia seguinte, o pai morreu enforcado. E também a irmãzinha. Sabe uma coisa? Essa é uma história da vida verídica. E essa é uma história de uma pessoa valente pela verdade. Você é uma pessoa que tem valentia. Você é uma pessoa que às vezes fica com covardia em lugar de valentia, com medo em lugar de ser ousado. Hoje em dia Deus está querendo que nós não ficamos com pavor, que nós ficamos com coragem, que nós não ficamos com medo, que nós ficamos com ousadia, e que nós não ficamos com covardia, que nós ficamos com valentia. Coração valente foi lançado para você e para mim, de tomar vergonha na cara e de levantar e ser um soldado que vive somente para agradar o comandante general, Senhor Jesus Cristo, que te arregimentou. Em 1 de Timóteo 2,4 fala: se uma pessoa está regimentada no exército, ele não negocia com o mundo, ele vive só para agradar as ordens do comandante general. E esse é um valente pela verdade. Curva sua face. Se Deus te falou hoje à noite, eu quero que você levante em pé. Se Ele te falou, se Ele não te falou, fica sentado sobre o seu bumbum. Se Deus não te falou, fica sentado. Essa é para as pessoas que Deus falou hoje à noite com você. Obrigado pela honestidade. Não levanta porque outros levantam de um cristianismo que não tem sacrifício. Cristianismo que não tem pagado o preço ainda que o Senhor da glória pagou. E nós confessamos diante de Ti que todos nós temos que confessar que nós temos vivido uma vida de vergonha diante de Jesus, do Teu sacrifício, diante da Tua cruz, diante do Seu sofrimento, diante das Tuas chagas, diante daquela coroa de espinhos que penetrava Teu crânio, Senhor. E nosso cristianismo está precisando de mais vigor e mais valentia. Oh Deus, eu peço que Tu levantas aqui uma turma que vão ser valentes para o Senhor, que vão ser corajosos, que vão começar a pregar